Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje é segunda-feira e a gente veio aqui fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa segunda-feira, 1º de setembro, né? Mês novo, semana nova, né? E oportunidades de mudança para a nossa vida, de entendermos a palavra de Deus, de trazer para a nossa vida. Então, vamos ver o que ele trouxe nessa segunda-feira para nós? Então, pessoal, hoje a palavra de Deus, ela está no livro de Lucas. Livro de Lucas, o capítulo é 4. Capítulo 4, e o versículo ele é do 16 ao 30. Até aqui, né? Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se havia criado. Conforme seu costume, no sábado entrou na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus encontrou a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos, e a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, e para proclamar um ano de graça do Senhor. Em seguida, Jesus fechou o livro, o entregou na mão do ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabam de ouvir. Todos aprovavam Jesus, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Este não é o filho de José? Mas Jesus disse: Sem dúvida, vocês vão repetir para mim o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Eu garanto a vocês, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu lhes digo que havia muitas viúvas em Israel, no tempo do profeta Elias, quando não vinha chuva do céu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, e sim a uma viúva estrangeira que vivia em Sarepta, na Sidônia. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Apesar disso, nenhum deles foi curado, a não ser o estrangeiro Naamã, que era sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade. E o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Mas Jesus, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje a gente vê essa passagem aqui, né? Aqui, esse evangelho, ele narra um pouquinho da nossa Santa Missa, né? A gente vê aí aquele momento que Jesus está na sinagoga, que significa a igreja, o momento que ele levanta, o momento das leituras, aí tem o momento que ele entrega o livro para o ajudante, tudo isso a gente vai lembrando da missa, é justamente todo o ritual da missa que é tirado da palavra de Deus, né? E aí Jesus começa ali a ler e a proclamar. Aí o que acontece? Todos ficam admirados. A palavra diz que todos ficam admirados com a sabedoria de Jesus.
E a palavra também diz aqui no começo que Jesus ele estava na cidade dele, onde ele nasceu, né? Mas a gente observa aqui a pergunta deles. Esse não é o filho de José, né? Aquele José, aquele carpinteiro, aquele homem pobre, né? Por quê? É como se eles dissessem assim, eles estavam admirados com aquela a sabedoria de Jesus, mas eles não aceitavam, pelo fato de que, porque Jesus era um homem simples, um homem que vinha de uma família simples, José um carpinteiro, um homem simples, Maria uma mulher simples, de pessoas pobres, né? É como se eles dissessem assim, quem é esse, né, que chega aqui com tanta sabedoria? Ou seja, eles não aceitavam Jesus ali, né? E a prova está aqui no final que a gente vê que eles levaram Jesus para o alto da cidade, aonde havia um precipício, com a intenção de jogá-lo embaixo. Eles não acreditavam de jeito nenhum em Jesus, nas profecias, muitas vezes nos milagres, e ali era dentro da sua cidade, onde ele nasceu, né? Então, hoje Jesus nos traz esse evangelho e nos mostra que no lugar onde estamos não somos bem aceitos. Em qualquer lugar em que estamos, não somos bem aceitos dentro da nossa realidade, ou seja, dentro da nossa cidade, dentro do nosso, ali, daquele cotidiano de vida que a gente vive, né? Aqui a gente pode citar a vida espiritual, que é a vida em comunidade, né? A vida ali na igreja, quando a gente assume alguma responsabilidade ali de ministérios dentro da igreja, e a nossa vida cotidiana, a nossa vida de casa, né? O nosso mundinho ali, né? Nada que você fizer na sua rua, os seus vizinhos, muitas vezes os seus amigos mesmo, né? Amigos, entre aspas, não é? Vai te apoiar tanto quanto você pensa que vai, né? Quanto você pensa que vai. Vamos citar aqui na vida do cotidiano. O que é que acontece quando você resolve, por exemplo, colocar algo para você? Vou empreender, vou fazer algo para me vender aqui, né? Então eu pego uma plaquinha, coloco ali, vende-se picolé. Não chega, tá mais fácil você passar pessoas no carro, passar pessoas de outro lugar, vir comprar o teu produto. Mas a tua vizinhança, as pessoas que moram perto, muitas vezes conta-se os amigos que vêm comprar a você para lhe ajudar. Não é assim? É assim. Quando você coloca algo, sempre vai haver alguém que vai colocar a mesma coisa para concorrer com você. A vida inteira ali, né? A vida inteira ali você nunca colocou nada, a pessoa também nunca colocou nada. Ou então, se pelo menos a pessoa visse que você estava vendendo um picolé, ela fosse botar um cachorro quente. Mas não, ela vai botar o picolé. Porque ela quer bater de frente com você, né? Ela quer ser a sua concorrente. Muitas vezes você está começando, né? Mas não é com a ajuda das pessoas de perto. É isso que Jesus quer dizer. Eu já trabalhei para mim mesma, eu já vendi quentinha em casa, né? E as minhas freguesias eram de fora. Assim que eu saí, né, do meu emprego, aonde eu tinha um conhecimento, tenho um conhecimento muito grande na cidade, né? Porque eu rodei 15 anos a cidade, praticamente a cidade toda, né? Então eu tenho esse conhecimento com essas famílias. Então quando eu saí para trabalhar para mim mesma. E eu comecei a vender quentinha, tortas, né? E a minha freguesia, por incrível que pareça, eram as pessoas de fora, não as pessoas da minha rua, não as pessoas de perto, né? Eu contei no dedo as pessoas que me fizeram encomendas, né? Pessoas de perto, da convivência, até de dentro da minha casa, que viviam aqui,
né? Então, assim, foram contados nos dedos de 3 a 4 pessoas. Vizinho, nunca vi falar de vizinho, é como se eu vivesse num sítio, num lugar afastado, né? As pessoas, ali você vai crescendo, né? E ali as pessoas vão passando, então eu comecei a fazer a minha freguesia fora. É isso que Jesus vem dizer aqui, né? O profeta, ele jamais vai ser aceito no seu território, no seu lugar, na sua cidade ali. E geralmente é assim. Quando a gente saindo da nossa vida, do nosso cotidiano, desse exemplo que eu citei, a gente vai para o espiritual. As pessoas que vivem em comunidade, não é? É complicado, por quê? Aonde a palavra de Deus ela tá, não importa se a pessoa ela é simples, se a pessoa ela é pobre, né? Aqui a gente via que Jesus estava na sua cidade Nazaré, mas eles não acreditavam em Jesus, talvez por Jesus ser de uma família pobre, né? É citado aqui a ironia. Mas este não é o filho de José? Quem é José na fila do pão, vamos dizer assim? José é um pobre coitado, né? Um carpinteiro que vive daquilo ali. Maria nem se fala. Quem é Jesus para vir aqui, né? Nos ensinar sobre Deus? Conosco acontece a mesma coisa. Muitas vezes a gente trabalha numa comunidade e as pessoas daquela comunidade ali, a comunidade quando se fala é a igreja, as pessoas daquela igreja ali não dá oportunidade, muitas vezes pela aparência. Olha a aparência da pessoa ali, né? E diz, não, fulano não é capaz de fazer uma pregação, então eu não vou convidar fulano. Então, geralmente, convida-se pessoas de outras comunidades para vir fazer um retiro espiritual, um grupo de oração, entendeu? Então, dentro dali daquela comunidade tem muitas pessoas que têm o seu dom, não é? Principalmente quem deu o seu sim a trabalhar ali na igreja, deu o seu sim a participar de um grupo de oração, não é? A participar da missa. Então, muitas vezes vem no coração o desejo de cantar, vem o desejo de pregar a palavra, vem o desejo de acolher, ou seja, eu sinto no coração um desejo de trabalhar na igreja. As pessoas que lá estão não dá essa oportunidade à pessoa por causa da aparência. Eu não acredito que fulano tenha ali o Espírito Santo a ponto de vir pregar aqui na frente, né? E não é bem assim. E Jesus mostra os exemplos aqui. Você vê que as viúvas, só teve uma viúva que foi visitada por Elias. E essa viúva era de fora. O leproso, só teve um leproso, e o leproso que foi curado foi de fora. Por quê? Porque acreditaram naquelas pessoas que ali moravam. Então, as pessoas que lá viviam, não acreditavam nessas pessoas, mas quem era de fora é que acreditava. Então, conosco é a mesma coisa. A gente muitas vezes vai lá, convida outra pessoa de fora, porque a gente acha que aquela pessoa ali, ela tem o dom do Espírito Santo para fazer ali uma oração no nosso grupo de oração, a fazer uma pregação. E a pessoa que ali vive, que já é da comunidade, que está ali dentro, não tem oportunidade. Muitas vezes até por aparência física. Eu conheço um rapaz que ele se decepcionou muito com isso. Ele era uma pessoa de adoração, ele era uma pessoa que vivia todos os dias, ele ia fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento, coisa que a gente não faz, mas ele todos os dias ele estava lá, ele ia lá conversar com Jesus no Santíssimo Sacramento. Então ele era uma pessoa que ele era preparada espiritualmente para fazer uma pregação, por exemplo, era o ministério que ele queria exercer. Nunca deram a oportunidade dentro da nossa comunidade a ele exercer aquilo ali. Por quê? Porque ele tinha uma aparência, né, mais ou menos. Ele não estava ali no padrão de estar à frente ali, né?
E para Jesus isso não tem nada a ver. Não é a aparência física, é o que ele tem no coração. É ele falar da palavra de Deus conforme Jesus quer e ponto. Independente de qualquer coisa. Resumindo, ele começou a se sentir ali, uma pessoa ali abafada, né? Aquilo começou a tomar conta dele e ele queria fazer as pregações dele. E ninguém deu essa oportunidade, ele pulou para outra denominação. Ele pulou para ser um protestante, né? E lá, deram oportunidade a ele. Então, isso conta muito. Então, é isso que Jesus vem dizer. Não somos aceitos na nossa comunidade. Não somos aceitos na nossa vida ali, no nosso lugar, na nossa rua ali. Eles não aceitam, as pessoas não nos aceitam. Quem nos aceita é o povo de fora. Então, de fora, uma vez ou outra, sempre convidavam esse rapaz para ir fazer uma pregação. Em cidade vizinha, assim, não olhavam a aparência dele, mas aqui na sua comunidade olhavam isso, né? Então é isso que Jesus vem dizer. A gente não tem que olhar para a aparência de ninguém, a gente não tem que olhar, a gente tem que acreditar na palavra que aquela pessoa está pregando, né? Que aquela pessoa é capaz de cantar assim. Muitas vezes as pessoas chegam, né? E você não dá a oportunidade, você não ajuda, né? A pessoa está ali começando, muitas vezes a pessoa tem voz, tem tudo, mas precisa de um treinamento, de alguma coisa. Você tem a sua experiência já de muito tempo, você não ajuda aquela pessoa, né? E assim sucessivamente. Jesus vem nos ensinar que não é por aí. Não é assim que a gente deve viver. A gente deve acolher as pessoas que vivem ali conosco, né? E a prova é tão grande que eles não aceitavam Jesus, que eles ficaram com raiva quando Jesus citou. Era como se Jesus dissesse: as pessoas de fora, que ele fala da viúva e do leproso, né? Foram as que tiveram fé e foram curadas, que aceitaram Elias quando chegou lá, né? Eu estou dentro da minha cidade, Nazaré, eu estou aqui com o meu povo e vocês não acreditam em mim, entendeu? Então, a gente não pode viver assim. A gente precisa, né, parar de olhar com esse olhar de julgamento, de olhar as aparências, não importa. Se a pessoa está dizendo que vai pregar a palavra, ele sabe muito bem as normas que tem que seguir. Ele sabe que tem que se preparar antes de subir no púlpito ali para falar da palavra de Deus. Então, assim, é Jesus que prepara ele. Muitas vezes pode ser um analfabeto, pode ser uma pessoa que não tem um português correto, mas que quando começa a falar da palavra de Deus, toca corações. Você olha para os lados, você vê ali dentro da igreja pessoas chorando. Pessoas ali sendo tocadas pelo Espírito Santo, vindo de pessoas simples. Pessoas simples. Não coloque pessoas por aparência no púlpito, não coloque pessoas por aparência em ministério de música dentro de igreja, né? E para vocês de comunidade ali, se você tem um vizinho que começou ali com o seu negocinho, vá ajudar, vá comprar ali o picolé da vizinha. Rapaz, vamos comprar um picolézinho ali para ajudar a fulana, né? Fulana, é tanto tempo que fulana vive aqui, tanto tempo que fulana, né, é nossa vizinha. Por que é que a gente deixa de comprar a fulana para comprar a cicrana pela internet? Não, vamos comprar a fulana, vamos comprar o cachorro-quente da fulana, né? Vamos comprar ali o produto que a fulana está vendendo, né? É isso que Jesus quer dizer. Aceitar as pessoas de perto. Muitas vezes a gente não aceita porque a gente olha as aparências da pessoa. Se a pessoa não tem um porte físico bonito, se a pessoa não tem um linguajar bonito, se a pessoa não tem um português bonito, não vou chamar porque vai fazer vergonha, né? Jesus não quer isso. Muitas vezes você chama uma pessoa para fazer uma pregação, que chega uma pessoa lindíssima, uma pessoa bem vestida, uma pessoa que tem um português correto,
mas que na pregação você chega vazio, você sai mais vazio ainda, porque a pessoa não fala nada com nada. Muitas vezes só faz a leitura, lê isso aqui, mas a explicação fica vaga para as pessoas que estão ali, entendeu? Então, um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.